E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo de análise completa do Story Capital, um REIT que teve uma valorização de 67% nos últimos 6 anos e que paga um dividend yield de 5,1% ao ano em dólar. Então vamos pro vídeo. Então vamos aproveitar que a gente vai falar do Story Capital e estoure o dedo no like. Nossa, muito ruim, velho, isso. E se inscreve no canal para continuar recebendo o vídeo das análises dos estoques e REITs. E fica até o final do vídeo para eu dizer quantos por cento da minha carteira eu vou alocar no Story Capital. Bem pessoal, como vocês já sabem, o primeiro passo é conhecer bem o REIT, então vamos para a ficha técnica dele. É um REIT relativamente novo, foi fundado há apenas 10 anos, em 2011, e fez seu IPO em 2014, então é um REIT que tem apenas 6 anos de bolsa. Tem um valor de mercado de 6 bilhões, que é um valor bem menor do que o Realty Income, que é o outro REIT desse setor que eu invisto, que seria o maior do setor, que tem um valor aproximado ali de 20 bilhões, mas ainda assim 6 bilhões é um valor de mercado bem considerável, já que esse REIT aí tem aproximadamente 2.700 imóveis. É negociado na NYSE e tem sua sede no Arizona, Estados Unidos. Agora vamos para a descrição do REIT. É um REIT envolvido na aquisição e gestão de imóveis de operação de um único inquilino. Esse é o foco do REIT. Ter propriedades com apenas um inquilino, que são conhecidas como Story Properties. Daí vem o nome do REIT, Story Capital. O Story Capital aluga principalmente instalações nas quais uma empresa opera seus negócios e gera vendas para o mercado médio por meio de contratos de longo prazo. Então, o Story Capital é um fundo Triple Lease Net, ou seja, é uma modalidade de contrato que o aluguel é um pouco menor, mas todos os custos do imóvel são responsabilidade do inquilino, que é o Triple Lease Net. E geralmente esse tipo de contrato são contratos para o longo prazo, são contratos de 15 anos para frente. Então, como a gente viu, pessoal, é um fundo que é focado no Middle Market, que é um mercado que movimenta 3 trilhões aproximadamente nos Estados Unidos. É dedicado ao Net Lease Profit Center Real Estate. O que seria esse Profit Center? São imóveis onde o core business da empresa está naquele imóvel. Por exemplo, um escritório é um imóvel que, se precisar reduzir custo, ele pode ir para outro lugar, pode ir para um imóvel menor, pode os funcionários trabalharem em home office. Já um supermercado, por exemplo, não dá para fazer isso. Se sair do imóvel, acaba o supermercado. E eles focam muito nisso, em imóveis que o core business daquela empresa depende do imóvel. Outro ponto é que eles são muito focados no setor de serviços. A maioria dos seus imóveis são alugados para empresas que prestam serviços americanos. Líder de mercado no Profit Center Net Lease Solutions. Essa questão do Profit Center é como eu falei antes. Um ponto muito importante é que eles olham individualmente, imóvel por imóvel, como está a lucratividade daquela empresa, daquele negócio do imóvel que eles são donos. Por exemplo, se tem uma rede de restaurantes, de imóveis alugados, eles não olham como vai a lucratividade da rede inteira. Eles olham a saúde financeira de cada restaurante. E esse é o grande ponto, já que empresas com a saúde financeira boa tendem a pagar bem os aluguéis dos seus imóveis. E, segundo eles, é aí que está o dinheiro, é aí que está o foco desse REIT. E aproximadamente 200 mil companhias com o target market do Story, ou seja, imóveis com apenas um único inquilino. Então é um REIT que tem muito para onde crescer ainda. Aqui ele explica um pouquinho sobre o Profit Center, como eu falei. Ele mostra que o REIT está dividido em 3 pilares: a questão do valor da propriedade, a questão do crédito corporativo e, na base da pirâmide, a questão da lucratividade de cada unidade. Outro ponto importante é que 80% de todos os contratos fechados do Story Capital vem do B2B, ou seja, negócios direto do REIT com os imóveis, com as empresas, e apenas 20% vem através de intermediários, de terceiros. E dessa forma, eles botam alguns benefícios aí do B2B, que seria altos valores de contratos, preços menores dos imóveis, contratos com prazos maiores, uma maior diversificação nos investimentos e contratos mais fortes, tudo isso gerando valor para o acionista.
Aqui a gente vê nesse gráfico a média de receita dos clientes. Como eu disse, eles focam no middle market, que são empresas de tamanho médio, que são de aproximadamente 50 milhões de receita por ano, o que nos Estados Unidos é uma empresa média. Se a gente fosse converter isso para real, não seria bem média assim. E aí alguns pontos sobre os inquilinos. 72% dos clientes têm pelo menos 50 milhões, emprega mais de 2 milhões de trabalhadores, opera 36 mil locais em 50 estados. Eles têm aproximadamente 2.587 propriedades e 740 contratos, ou seja, tem contratos que têm mais de uma propriedade, são contratos maiores. 14 novos clientes a cada trimestre. Aqui eles falam um pouquinho sobre o crescimento. A gente vê que é um crescimento nos dividendos bem expressivo. Eles conseguem entregar 8, 7, 6% de crescimento a cada ano e 44% de crescimento nos dividendos desde o IPO, o que é bastante expressivo. O crescimento do FFO por ação também é bem interessante, constante, como a gente pode ver aí, e o fluxo de caixa também, o que gera uma estimativa de crescimento de mais de 5% ao ano. Outro ponto importante sobre esse REIT: em 2017, a Berkshire, empresa do conhecido Warren Buffett, investiu 377 milhões na Story Capital, representando 9,8% do total de ações em circulação. Então, você comprando ações da Story Capital vai ser sócio aí do velhinho. O próximo passo para falar da nossa análise é o setor. Então vamos ver o portfólio desse REIT. 63% dos imóveis está na categoria de serviços, bem diversificado, como a gente pode ver aí. Restaurantes 385, de serviço completo, serviço limitado mais 392, tem clubes de saúde, empresas de automóveis, cinemas, empresas de pet, empresas médicas e dentárias, empresas de material de construção, escolas, logística, metal e mineral e outros serviços. Uma parte grande está em restaurantes, 8,5% com mais 5%, mas é um REIT bem diversificado. Continuando, 19% está na parte de retail, que seria venda de produtos mesmo e não de serviços. Como a gente pode ver aí, lojas de carros usados, de carros novos, loja de caça e pesca, acessórios de farmácia e de ranchos. E 18% na parte de indústria, com fabricação de metal, processamento de comida, plástico, eletrônicos, automotivos, produtos químicos e outros, totalizando aí 2.587 imóveis. Essa é a lista dos 10 maiores clientes do REIT, e como a gente pode ver aí, o maior cliente do REIT representa apenas 2,7% da sua receita, e como a gente pode ver, a partir do segundo não chega nem a 2% de cada cliente que representa da receita do REIT. Então é um REIT muito diversificado, pulverizado, que tem fontes de receita de 2.500 imóveis e de muitos clientes, de mais de 700 clientes. Nessa imagem a gente pode ver a diversificação do REIT por região. Então é um REIT bem diversificado em praticamente todos os Estados Unidos. E como o REIT ganha dinheiro? Bem, a gente já viu basicamente como é que funciona, não tem muito mistério em um REIT de retail, mas aí está a distribuição da exposição do REIT em cada setor, de onde vem a receita do REIT em cada setor. 10% em restaurantes, 10% em especialidades médicas, 23% outros serviços, manufatura, que é a parte de indústrias, 17%, 13% a parte de outros tipos de imóveis de retail, e aí 4% educação, 3% academias, 4% de storage, 3% de teatros, 5% automotivo. Então, fazendo um resumo, o REIT tem aproximadamente 2.587 propriedades, 511 inquilinos, 110 indústrias em 49 estados americanos. Mais de 75% dos inquilinos representa menos de 1% da receita, o que é ótimo, e o maior inquilino representa menos de 3% da receita. Então é um portfólio bem equilibrado, com um risco correlacionado de cada ativo muito baixo. Agora vamos para os dados fundamentalistas. Então bora para o Fundamentei. É um REIT que tem apenas 6 anos de bolsa, mas que deu um retorno histórico de 67% nesses 6 anos. Eu acredito que isso deveria ser bem maior, mas por conta da crise recente, ele foi bem afetado essa parte de serviços, mas ainda assim é uma rentabilidade muito boa para um REIT americano. Esse gráfico é muito bom, que é o gráfico do FFO pelo preço. O FFO pode ser comparado ao lucro líquido dos REITs, e a gente sabe que no longo prazo, cotação segue o lucro, então
Esse gráfico aí a gente pode ver que, diante da crise, o preço, a cotação, caiu muito mais do que o FFO, do que o fluxo de caixa, do que o lucro do REIT. Como a gente pode ver aí, o FFO desse REIT é bem convidativo. Se a gente for olhar nos últimos 5 anos, o FFO dobrou praticamente. Então, passa nesse critério. EBITDA, também constante e crescente. Se a gente for olhar os últimos 5, 6 anos, o EBITDA saiu de 240 para 616, passa no meu critério também. Receita, a mesma coisa, parece uma renda fixa, uma linha reta para cima. Agora, um ponto importante nesse REIT é a dívida por EBITDA, que está um pouquinho alta. Eu acho que até 6 é uma dívida líquida por EBITDA tranquilo, mas já está em 5,6, então está bem pertinho do limite já. É bom ficar de olho, lembrando que dívida não agrega em nada para REITs, não agrega nenhum valor tributário, não agrega valor para o acionista, então acima disso já é demais. Bom ficar de olho na dívida desse REIT. Outro ponto aí seria o lucro por ação, que teve um crescimento bem considerável. A gente pode ver aí o valor para acionista saindo de 1,4 aproximadamente para 1,85. Outro indicador que eu gosto bastante de olhar é a margem líquida. Então o REIT está na casa dos 30% de margem, ali 40%, entre 30% e 40%, o que é uma margem líquida muito boa para um REIT. Passa tranquilo nos meus critérios. E, por fim, o Dividend Yield, que está ali 5,1% ao ano, que é um Dividend Yield muito expressivo para um REIT. Muito bom para um ativo em dólar. Então, pessoal, esse é um REIT que possui ótimos números, uma margem excelente, uma evolução constante e uma rentabilidade expressiva. Tem que ficar de olho um pouquinho na dívida dele, que está quase no limite, mas ainda está controlada. E como vocês já sabem, os REITs compõem uma parte mais segura da minha carteira, uma parte mais estável. Esse é um REIT bastante tranquilo, bastante estável, bastante confiável, que atinge muito bem o objetivo dele na minha carteira, que é de ter renda passiva em dólar, onde esse REIT é bem seguro e tem um yield expressivo. E para finalizar, a porcentagem que eu vou adicionar na minha carteira desse REIT é de 3,6%. Então essa foi a análise do Story Capital. Se você não deixou o seu like até agora, deixa e se inscreve no canal, que tem mais análise de estoques e de REITs vindo por aí. Até o próximo vídeo.